Você não chegou aqui por acaso. Eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas hoje ela carrega um peso diferente, porque você não está apenas ouvindo palavras, você está buscando respostas. Existe algo dentro de você que sabe que nasceu com dons reais, talentos vivos, capacidades que não foram distribuídas ao acaso. E mesmo assim, por muito tempo, você sentiu como se esses dons estivessem escondidos, ignorados ou desperdiçados. Eu sei como tem sido difícil acordar com o coração apertado, com a mente acelerada, fazendo contas antes mesmo de sair da cama. Eu sei como dói sentir que você tem tanto a oferecer, mas o dinheiro não acompanha esse potencial. E isso cria um conflito interno silencioso, porque no fundo você sente que deveria estar em outro lugar. Você aprendeu, talvez sem perceber, a diminuir o valor do que você faz, a tratar seus dons como algo comum, quando eles nunca foram. Você se acostumou a ver pessoas menos preparadas ganhando dinheiro com facilidade, enquanto você luta para sair das dívidas, mesmo entregando o melhor de si. Isso gera frustração, cansaço emocional e uma sensação perigosa de injustiça silenciosa. Não porque você inveja o outro, mas porque você sente que algo está desalinhado. E está. Não no mundo externo, mas no campo interno, onde seus dons ainda não foram totalmente reconhecidos por você mesmo. Existe um padrão oculto que prende pessoas talentosas na escassez. Um padrão que faz você trabalhar muito, se esforçar demais, entregar demais e ainda assim sentir que nunca é suficiente. Esse padrão não é falta de capacidade, é falta de tradução. Seus dons não estavam sendo apresentados ao mundo da forma certa. E quando o mundo não entende o valor do que você carrega, ele não remunera, não reconhece e não expande. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que você foi ensinado a esconder sua força. Hoje começa uma virada silenciosa. Porque quando você reconhece que seus dons não são apenas habilidades, mas instrumentos de prosperidade, algo muda profundamente. O dinheiro começa a responder de outra forma quando você para de implorar e começa a se posicionar. A abundância não nasce do esforço cego. Ela nasce do alinhamento entre quem você é e o valor que você permite receber. E esse alinhamento começa agora, no instante em que você para de se diminuir para caber em lugares pequenos demais para o seu chamado. Durante muito tempo, você acreditou que ganhar dinheiro exigia sofrimento constante, que prosperar significava sacrificar sua paz, sua saúde emocional ou sua autenticidade. Essa crença é uma das armadilhas mais comuns para pessoas talentosas, porque seus dons foram feitos para gerar expansão, não exaustão. Quando você sente que precisa se quebrar para sobreviver, algo está profundamente fora de ordem. Seus dons não foram criados para te aprisionar em dívidas. Eles foram criados para te libertar delas. Talvez você tenha sido ensinado a ser humilde de uma forma que te fez invisível, a não se mostrar demais, a não cobrar o que vale, a não ocupar espaço. Isso cria uma contradição interna dolorosa, porque enquanto sua alma sabe que você pode mais, sua mente aprendeu a aceitar menos. E essa distância entre o que você sente e o que você vive gera ansiedade, culpa e uma sensação constante de atraso, como se sua vida estivesse sempre alguns passos atrás do que poderia ser. O reconhecimento não é vaidade, é confirmação de alinhamento. Quando seus dons são reconhecidos, o universo está apenas confirmando que você está no lugar certo, falando com as pessoas certas, oferecendo o que precisa ser oferecido. Rejeitar reconhecimento é rejeitar expansão. E sem expansão, o dinheiro não se sustenta.
A abundância precisa de espaço para circular, e esse espaço começa quando você aceita que o que você faz tem valor real, impacto real e merece retorno real. Existe uma chave que quase ninguém ensina. Seus dons não se transformam em dinheiro quando você tenta agradar a todos. Eles se transformam quando você assume quem você é sem pedir permissão. O dinheiro reconhece clareza. Ele responde à coerência. Quando você para de se explicar demais, de se justificar, de se desculpar por existir, algo muda no campo invisível. E essa mudança começa a atrair oportunidades que antes pareciam reservadas apenas para outros. Talvez o que mais tenha te machucado até aqui não tenha sido a falta de dinheiro, mas a falta de validação, a sensação de falar, criar, entregar e não ser visto. Isso machuca profundamente porque toca em uma dor antiga de não pertencimento. E quando essa dor se mistura com contas atrasadas, responsabilidades e pressão diária, ela se transforma em medo silencioso. Medo de nunca conseguir sair das dívidas. Medo de nunca viver a abundância que você sente que é possível. Medo de estar desperdiçando a própria vida. Mas existe algo que você precisa ouvir com clareza. Seus dons não estão atrasados. Eles estavam protegidos. Protegidos de ambientes que não saberiam honrá-los. Protegidos de pessoas que só saberiam explorar, mas não reconhecer. O tempo que você chamou de demora foi, na verdade, um tempo de maturação interna. Porque quando seus dons começam a gerar dinheiro, eles precisam de estrutura emocional para sustentar essa expansão sem culpa, sem autossabotagem e sem medo de perder tudo. A expansão verdadeira não acontece de forma barulhenta no início. Ela começa silenciosa, quase imperceptível, dentro de você. Uma mudança de postura, um novo tipo de decisão. Um limite que você finalmente coloca, um preço que você finalmente respeita, e o dinheiro sente isso. O reconhecimento sente isso. As oportunidades sentem isso. Porque agora você não está mais pedindo espaço, você está ocupando. E aqui está a revelação que poucos aceitam. O mundo não recompensa esforço, ele recompensa posicionamento. Quando seus dons encontram o posicionamento correto, a abundância deixa de ser uma promessa distante e começa a se manifestar como consequência natural. Não porque você fez mais, mas porque você parou de se esconder. E essa é a primeira grande virada. A partir daqui, nada permanece pequeno por muito tempo. Em algum momento da sua jornada, você começou a confundir sobrevivência com destino. Passou a acreditar que viver apertado, contando moedas, adiando sonhos e engolindo frustrações, fazia parte do pacote de quem nasceu como você. Mas isso nunca foi verdade. Isso foi apenas o resultado de dons mal posicionados em ambientes que não sabiam reconhecê-los. E quando um dom é colocado no lugar errado, ele não gera dinheiro. Ele gera desgaste. Você sente que trabalha muito, pensa muito, cria muito, mas o retorno não acompanha. Isso não é azar, é desalinhamento. Existe uma diferença enorme entre ter talento e saber converter talento em valor percebido. Você foi ensinado a ser bom, mas não a ser valorizado, a servir, mas não a receber, a entregar, mas não a sustentar. E esse desequilíbrio cria uma relação doentia com o dinheiro, onde ele parece sempre distante, instável ou escorregadio. Você tenta ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo sente culpa quando começa a se aproximar dele, como se prosperar significasse trair alguma parte de quem você é. O que quase ninguém percebe é que o dinheiro não se aproxima de quem se anula. Ele se aproxima de quem se honra. A abundância não entra em campos onde o próprio dono duvida do próprio valor.
E enquanto você continuar tratando seus dons como algo secundário, o mundo fará o mesmo, não por maldade, mas por coerência energética. O externo sempre replica o interno, e essa é uma verdade desconfortável, porém libertadora. Quando você começa a ajustar esse campo interno, algo estranho acontece. As mesmas habilidades que antes pareciam invisíveis começam a chamar atenção. Pessoas começam a perguntar, a se interessar, a reconhecer. Não porque você mudou seus dons, mas porque você mudou a forma como se apresenta. E essa mudança, embora sutil, é poderosa o suficiente para abrir portas financeiras que antes pareciam trancadas por fora, mas sempre estiveram trancadas por dentro. Talvez você tenha passado anos tentando se encaixar em modelos que não respeitam sua natureza, tentando copiar caminhos que funcionaram para outros, mas que sempre pareciam te esgotar. Isso gera confusão interna, porque você começa a se perguntar se o problema é você, se seus dons realmente têm valor, se não seria melhor desistir, se contentar com menos e aceitar uma vida pequena. Esse pensamento não nasce do fracasso, nasce do cansaço acumulado de tentar dar certo em lugares errados. Seus dons carregam uma assinatura única, e tudo que é único exige coragem para ser exposto. É mais fácil se esconder na média. É mais seguro repetir o que já existe. Mas a abundância não se manifesta no que é genérico. Ela se manifesta quando você aceita que o que você faz não é para todo mundo. E quando você para de tentar agradar todos, você finalmente começa a atrair quem reconhece, quem paga e quem expande. Sair das dívidas não é apenas uma questão de planilha, é uma questão de identidade. Enquanto você se enxergar como alguém que apenas sobrevive, suas decisões continuarão pequenas. Mas quando você se reconhece como alguém que gera valor real, suas escolhas mudam. Você passa a negociar diferente, a se posicionar diferente, a aceitar menos exploração e mais retorno. E o dinheiro responde rapidamente a essa mudança de identidade. Existe um ponto de virada invisível, onde você deixa de pedir permissão para prosperar. Você simplesmente decide. Decide parar de se explicar. Decide parar de se diminuir. Decide parar de tratar seus dons como hobby, quando eles são instrumentos de expansão. Esse ponto não faz barulho, mas ele muda toda a trajetória. A partir dali, ganhar dinheiro deixa de ser luta e começa a se tornar consequência. Você pode não perceber, mas o reconhecimento que você tanto busca começa dentro. Não é o aplauso externo que valida seus dons. É a forma como você os sustenta quando ninguém está olhando. Cada vez que você aceita menos do que vale, você ensina o mundo a fazer o mesmo. Cada vez que você honra o que entrega, você ajusta o campo para receber mais. Esse ajuste é silencioso, mas profundamente transformador. A expansão verdadeira não acontece quando tudo está perfeito. Ela acontece quando você decide crescer mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo carregando dúvidas. O erro não está em sentir medo. O erro está em deixar que ele dite o valor do que você oferece. Seus dons não precisam da ausência de medo. Eles precisam da sua decisão de avançar apesar dele. Quando seus dons começam a gerar dinheiro de forma consistente, algo interno precisa amadurecer. Porque abundância sem estrutura emocional gera sabotagem. Você começa a gastar para aliviar a ansiedade, a perder oportunidades por medo de não sustentar, a se esconder novamente quando começa a ser visto. Por isso, essa construção é gradual, não para te atrasar, mas para te preparar, para que quando o reconhecimento chegar, você não fuja dele. E aqui está a verdade que fecha este ciclo.
Seus dons não foram dados a você apenas para sobrevivência. Eles foram dados para expansão, para impacto, para prosperidade com sentido. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um meio de liberdade, de estabilidade e de paz. E essa compreensão muda tudo, porque a vida começa a fluir quando você finalmente aceita que não nasceu para se esconder, mas para se expressar plenamente. Existe um momento específico em que você percebe que não é mais possível continuar vivendo da mesma forma. Não é um colapso visível, mas um esgotamento interno. Você continua funcionando por fora, mas por dentro algo já não aceita mais migalhas. Esse é o sinal de que seus dons estão pedindo expansão. Quando a alma cresce mais rápido do que a realidade financeira, surge um desconforto que não pode ser ignorado. E ignorar esse chamado é o que mantém muitas pessoas presas em ciclos longos de escassez. Você pode ter passado anos acreditando que o problema era falta de oportunidade, falta de sorte ou falta de contatos certos. Mas a verdade é mais profunda. O problema nunca foi a ausência de portas. Foi a dificuldade de se autorizar a atravessá-las. Porque atravessar exige assumir riscos emocionais. Exige aceitar ser visto, avaliado, julgado e reconhecido. E para quem passou muito tempo invisível, o reconhecimento pode assustar mais do que a rejeição. O dinheiro responde a movimento consciente. Ele não se fixa onde há dúvida constante, indecisão ou medo de crescer. Quando você hesita em ocupar seu espaço, o fluxo financeiro hesita em se aproximar. Isso cria um ciclo silencioso, onde você sente que faz tudo certo, mas algo sempre trava no último momento. Essa trava não é externa. Ela está ligada à permissão interna de prosperar sem culpa. Quando você começa a liberar essa permissão, algo muda na forma como as pessoas se aproximam de você. Convites aparecem, propostas surgem, ideias começam a fazer sentido. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente se colocou em movimento real. Seus dons começam a se transformar em dinheiro porque agora eles estão circulando. E tudo que circula, cresce. Talvez você tenha aprendido que dinheiro é algo difícil, pesado, distante, que só vem com sacrifício extremo ou com sorte rara. Essa narrativa cria um bloqueio profundo em pessoas sensíveis e talentosas, porque elas passam a associar prosperidade com perda de identidade. Mas isso é uma mentira antiga. O dinheiro não exige que você se torne alguém que não é. Ele exige apenas que você se torne inteiro. Quando seus dons são expressos de forma fragmentada, o retorno também é fragmentado. Você recebe pouco, irregularmente, sem estabilidade. Mas quando você passa a se apresentar de forma completa, assumindo sua voz, seu estilo, sua visão, o retorno se ajusta. A abundância não gosta de campos confusos. Ela prefere clareza. E clareza nasce quando você para de pedir validação externa para existir. Sair das dívidas começa no momento em que você interrompe decisões feitas por medo. Medo de perder, medo de errar, medo de não ser aceito. Decisões tomadas no medo sempre custam mais caro. Elas drenam energia, tempo e dinheiro. Quando você começa a decidir a partir da consciência do seu valor, o fluxo muda. O dinheiro começa a ficar. Ele não entra apenas para sair logo depois. Existe uma maturidade financeira que não tem a ver com números, mas com postura. É quando você entende que seus dons são ativos, não favores. Que o que você oferece resolve problemas reais. E quando algo resolve problemas reais, ele tem valor. Essa compreensão muda a forma como você negocia, cobra e se posiciona. E o mundo responde rapidamente a essa mudança. Você pode sentir que ainda falta algo, como se estivesse quase lá,
mas não totalmente. Essa sensação é comum quando seus dons estão prestes a entrar em uma nova fase. Antes da expansão, há sempre um período de ajuste interno, um momento em que velhas crenças começam a cair, mas as novas ainda estão se firmando. Esse espaço entre o antigo e o novo pode gerar insegurança, mas ele é necessário. O reconhecimento que vem de fora só se sustenta quando o reconhecimento interno já aconteceu. Caso contrário, você se sente desconfortável ao ser elogiado, recompensado ou bem pago, e inconscientemente cria situações para voltar ao conhecido. Por isso, essa construção é cuidadosa. Você está aprendendo a sustentar a abundância antes mesmo de ela se manifestar plenamente. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento isolado e passa a ser um fluxo quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa convencer, insistir ou se desgastar. Seus dons falam por você quando você permite que eles apareçam sem medo. E quanto menos você se explica, mais autoridade você transmite. E aqui está a virada silenciosa deste ponto da jornada. Você começa a perceber que o dinheiro não está te testando. Ele está apenas respondendo ao nível de clareza que você sustenta. Quando essa clareza se estabiliza, a expansão deixa de ser promessa e começa a se tornar realidade concreta. Isso não acontece de uma vez, mas acontece de forma irreversível. Existe um ponto exato em que você percebe que não está mais correndo atrás do dinheiro. Ele começa a se aproximar de você de outra forma, não com urgência, não com pressão, mas com constância. Isso acontece quando seus dons deixam de ser usados como tentativa de sobrevivência e passam a ser usados como expressão de identidade. O dinheiro reconhece identidade firme. Ele se afasta de campos instáveis, mas se fixa onde há coerência entre discurso, ação e valor. Você começa a notar que oportunidades que antes pareciam inalcançáveis agora surgem com naturalidade. Pessoas certas aparecem no momento certo. Conversas que antes não avançavam começam a fluir. Isso não é coincidência, é resposta. Quando você se posiciona corretamente, o mundo externo se reorganiza. Não porque ele quer te agradar, mas porque ele responde à clareza que você sustenta internamente. Muitos acreditam que a abundância chega de repente, como um golpe de sorte. Mas a verdade é que ela se constrói em camadas. Primeiro vem a mudança de postura, depois a mudança de escolhas, em seguida a mudança de ambiente. E só então o dinheiro começa a se estabilizar. Pular etapas cria instabilidade. Respeitar o processo cria expansão duradoura. E você está exatamente no ponto em que essa estrutura começa a se formar. Você sente menos ansiedade ao tomar decisões financeiras. O medo de errar ainda existe, mas já não paralisa. Você começa a confiar mais em si mesmo, e essa confiança silenciosa é percebida por quem está ao seu redor. Porque quando você confia nos seus dons, o outro sente segurança em investir, contratar, reconhecer e pagar. O dinheiro segue segurança. Talvez você esteja percebendo algo novo em você. Uma firmeza que não precisa ser anunciada. Uma certeza que não depende de aprovação externa. Essa é a base do reconhecimento verdadeiro. Não aquele que infla o ego, mas aquele que confirma alinhamento. Seus dons começam a ser vistos porque agora você não está mais tentando provar nada. Você simplesmente se apresenta. Sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência prática. Você começa a organizar melhor, a escolher melhor, a recusar propostas que drenam energia e aceitam pouco retorno. Isso não é arrogância, é maturidade. Quem reconhece o próprio valor não aceita qualquer troca.
E o dinheiro respeita quem se respeita. Existe uma diferença entre querer ganhar dinheiro e estar preparado para sustentá-lo. Antes, talvez você quisesse muito, mas internamente ainda não se sentia digno. Agora, essa distância começa a diminuir. Você começa a se permitir receber sem culpa, sem justificativa, sem medo de perder. Esse é um salto interno enorme, e poucos falam sobre ele. O reconhecimento contínuo nasce quando você para de se esconder atrás da perfeição. Você entende que seus dons não precisam estar prontos para gerar valor, eles precisam estar ativos. O movimento gera ajuste, a exposição gera refinamento, e o dinheiro acompanha quem está em movimento real, não quem espera o cenário perfeito. A expansão verdadeira começa quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Quem reconhece, reconhece. Quem não reconhece, simplesmente não é o seu público. Essa compreensão liberta uma quantidade enorme de energia que antes era desperdiçada tentando agradar, explicar ou se justificar. E essa energia, quando direcionada corretamente, se transforma em criação, impacto e prosperidade. Você começa a sentir que sua vida financeira está deixando de ser uma montanha-russa. Os altos e baixos diminuem. A instabilidade dá lugar a uma sensação nova de previsibilidade. Não porque tudo está garantido, mas porque você está mais consciente das próprias decisões. A abundância começa a se tornar um estado, não um evento isolado. Seus dons passam a se expandir para além do dinheiro. Eles começam a gerar conexões, influência, autoridade silenciosa. E isso retroalimenta o fluxo financeiro, porque dinheiro gosta de campos vivos, ativos e relevantes. Ele circula onde há troca real, onde há entrega verdadeira e onde há impacto mensurável. E aqui está mais uma revelação importante. Quando seus dons se transformam em dinheiro de forma alinhada, você não sente peso, você sente leveza, porque agora o dinheiro não está comprando seu tempo, ele está reconhecendo seu valor. E essa diferença muda completamente a forma como você vive, trabalha e escolhe. Em algum ponto dessa jornada, você começa a perceber que não está mais tentando provar seu valor para o mundo. Você está apenas vivendo a partir dele. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. O esforço excessivo dá lugar à intenção clara. A pressa cede espaço à estratégia. E o dinheiro, que antes parecia fugir, começa a se alinhar com seus movimentos. Não porque você correu atrás, mas porque você parou de se sabotar. Você passa a notar que a abundância não se manifesta apenas em cifras, mas em escolhas mais leves, em decisões mais firmes e em um senso maior de controle sobre a própria vida. As contas deixam de ser um peso constante na mente. O medo de faltar já não domina seus pensamentos, e essa liberdade mental cria espaço para criar mais, pensar melhor e agir com mais precisão. Ganhar dinheiro começa a se tornar uma consequência previsível da sua atuação. Você entende o que funciona, o que gera retorno e o que apenas consome energia. Essa clareza evita desperdícios emocionais e financeiros. Você para de insistir em caminhos que nunca fluíram e passa a aprofundar aqueles que naturalmente se expandem. O dinheiro responde à coerência entre intenção e ação. Você percebe que não está mais pedindo para ser visto. Você está sendo reconhecido. E esse reconhecimento não vem com barulho, mas com constância. Pessoas voltam, indicam, confiam, e quando a confiança se estabelece, a expansão se sustenta, porque agora seus dons não estão mais isolados. Eles fazem parte de um fluxo vivo. Talvez você comece a se dar conta de que muito do que te prendia não era externo, mas interno.
A crença de que prosperar exigia sacrifício excessivo. A ideia de que dinheiro sempre vem acompanhado de perda. Essas crenças começam a se dissolver quando você vive na prática uma abundância mais estável. Uma abundância que não cobra seu bem-estar como preço. Sair das dívidas deixa de ser apenas um objetivo financeiro e passa a ser um marco emocional. Você percebe que está reconstruindo sua relação com o dinheiro, não mais como alguém que foge, se esconde ou se sente menor, mas como alguém que lida com ele de forma consciente. Essa mudança altera profundamente suas decisões futuras. O reconhecimento também ganha outro significado. Ele deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você administra. Você escolhe onde aparece, com quem se envolve e quais projetos aceita. Essa seletividade não fecha portas, ela qualifica o caminho, porque agora você entende que expansão sem critério gera dispersão. Existe uma tranquilidade nova que começa a se instalar. Não é euforia, é estabilidade. E essa estabilidade é um sinal claro de maturidade. Você não está mais reagindo ao mundo, você está criando dentro dele. E isso faz toda a diferença na forma como seus dons continuam a se transformar em dinheiro e crescimento. Você pode perceber que, mesmo diante de desafios, algo em você permanece firme. As dificuldades já não te desorganizam como antes, porque agora existe uma base, uma estrutura interna que sustenta suas decisões. Essa base foi construída aos poucos, a partir do momento em que você decidiu parar de se diminuir e começar a se honrar. A abundância verdadeira não elimina os desafios, mas muda a forma como você lida com eles. Você resolve em vez de entrar em pânico. Você ajusta em vez de desistir. Você aprende em vez de se culpar. E essa postura faz com que o dinheiro permaneça, circule e cresça, porque ele se mantém onde há maturidade. O reconhecimento que você vive agora é fruto de consistência, não de sorte, não de acaso. É o resultado de um alinhamento interno que finalmente encontrou expressão externa. Seus dons deixaram de ser promessas e passaram a ser realidade prática. E isso muda não apenas sua vida financeira, mas sua identidade. E aqui está uma verdade essencial que prepara o terreno para o final. Quando você entende que seus dons são instrumentos de serviço e prosperidade ao mesmo tempo, o conflito interno desaparece. Você não precisa escolher entre propósito e dinheiro. Eles caminham juntos. E essa compreensão abre espaço para uma expansão ainda maior, mais estável e mais consciente. Chega um momento em que você percebe que não está mais lutando contra a vida. Você está caminhando com ela. Essa percepção muda tudo, porque a resistência interna sempre foi o maior vazamento de energia. Antes, cada passo parecia pesado, cada decisão vinha acompanhada de medo, cada tentativa de ganhar dinheiro parecia exigir um preço alto demais. Agora existe uma fluidez nova. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de se sabotar. Você começa a entender que seus dons não precisam ser forçados para gerar retorno. Eles precisam ser respeitados. Quando você se respeita, suas escolhas mudam. Você não entra em projetos apenas por desespero financeiro. Você não aceita acordos que drenam sua energia. Você não negocia contra si mesmo. E esse respeito cria um campo de estabilidade onde o dinheiro se sente confortável para permanecer. A abundância começa a se manifestar de forma mais organizada. Você percebe entradas mais constantes, menos perdas desnecessárias, mais clareza sobre onde investir tempo e energia. Isso traz uma sensação de alívio profundo. O coração já não vive apertado. A mente já não vive antecipando o pior.
E esse descanso interno é um sinal claro de que algo se ajustou de forma definitiva. Você entende, finalmente, que prosperar não é trair quem você é honrar quem você é. Seus dons não foram dados para serem escondidos, nem sacrificados no altar da sobrevivência. Eles foram dados para serem expressos com verdade. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Talvez você perceba que, ao longo dessa jornada, algo essencial foi reconstruído. Sua confiança. Não aquela confiança inflada, baseada em comparação, mas uma confiança silenciosa, enraizada. Você não precisa mais se medir pelo sucesso dos outros. Você conhece o seu caminho, e isso te traz uma paz que não pode ser comprada. Ganhar dinheiro passa a ser uma extensão natural do que você já faz bem. Não é mais um objetivo isolado, é uma consequência integrada. Você cria, entrega, se posiciona e o retorno acontece, não de forma mágica, mas de forma coerente. Essa coerência é o que sustenta o crescimento a longo prazo. Sair das dívidas, nesse ponto, já não é apenas quitar números, é encerrar ciclos emocionais de medo, escassez e autossabotagem. Você percebe que não precisa mais carregar culpas antigas, escolhas feitas em outros estados de consciência. Você aprende, ajusta e segue. E essa leveza muda completamente sua relação com o futuro. O reconhecimento que chega agora é diferente. Ele não te desorganiza, não te intimida, não te faz querer desaparecer. Você sustenta, você recebe, você administra, porque agora existe estrutura interna para isso. E essa estrutura é o que garante que a expansão não seja temporária, mas contínua. Você pode olhar para trás e perceber o quanto mudou, não apenas externamente, mas internamente. A forma como você pensa, sente e decide já não é a mesma. E essa transformação é o maior sinal de que seus dons estão, de fato, se convertendo em dinheiro, reconhecimento e expansão. Não como um evento isolado, mas como um novo modo de viver. A abundância deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você sustenta. Você entende que ela responde à clareza, à consistência e ao respeito próprio. Quando esses pilares estão firmes, o fluxo se mantém. E mesmo diante de desafios, você não retorna ao estado de escassez. Você ajusta e segue. Existe uma sensação profunda de alinhamento quando você percebe que não está mais atrasado, quebrado ou perdido. Você estava em construção. E agora essa construção começa a dar frutos visíveis. Frutos que não trazem peso, mas liberdade. Não trazem medo, mas responsabilidade consciente. E aqui está a lição que encerra este ciclo. Seus dons sempre foram suficientes. O que faltava era você se permitir reconhecê-los, sustentá-los e expressá-los sem culpa. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser um reflexo de quem você se tornou ao longo do caminho. Chegando até aqui, você pode sentir algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Uma sensação de inteireza. Como se partes suas, que antes estavam fragmentadas, finalmente tivessem se encontrado. Você já não se sente em guerra consigo mesmo. Não existe mais aquela voz interna dizendo que você precisa se anular para sobreviver ou se esconder para ser aceito. Seus dons, antes vistos como peso ou excesso, agora fazem sentido. Eles se encaixam na sua vida como peças que sempre estiveram esperando o momento certo. O dinheiro, que por tanto tempo pareceu fonte de medo, ansiedade e tensão, começa a ocupar outro lugar. Ele deixa de ser um inimigo ou um salvador e passa a ser uma ferramenta. Uma consequência natural de você viver alinhado com quem realmente é. Ganhar dinheiro não carrega mais culpa.
Receber não gera mais desconforto. Prosperar não soa mais como algo distante ou proibido. Tudo começa a se tornar possível porque agora você se sente autorizado. Você entende que sair das dívidas não foi apenas um processo financeiro, mas um processo de libertação interna. Libertação de padrões antigos, de crenças herdadas, de histórias que nunca foram suas. Você percebe que muita coisa que te limitava não fazia parte da sua essência, apenas foi aprendida em ambientes de escassez. E quando você se afasta desses ambientes, internos e externos, sua vida naturalmente se expande. O reconhecimento que chega agora não é mais algo que você implora ou espera ansiosamente. Ele acontece como resposta ao seu posicionamento. Pessoas enxergam valor porque você enxerga valor. O mundo confirma aquilo que você decidiu sustentar internamente. E essa confirmação não te desequilibra, porque agora você sabe quem é, o que carrega e o que merece viver. E então você percebe que nunca esteve quebrado, atrasado ou desconectado. Você estava em preparação. Cada dificuldade, cada aperto financeiro, cada momento de dúvida serviu para te conduzir até esse ponto de consciência. Um ponto em que você finalmente entende que seus dons não são um acaso, não são um fardo e não são um luxo. Eles são a sua via natural de abundância, reconhecimento e expansão. A vida começa a responder de outra forma quando você para de lutar contra si mesmo. Quando você aceita que não nasceu para sobreviver no limite, mas para viver com dignidade, clareza e propósito. O dinheiro passa a circular com mais fluidez, porque agora ele encontra espaço, estrutura e maturidade. E você entende que prosperar não é sobre ter mais do que os outros, mas sobre viver em coerência com quem você é. Você não está sozinho nessa jornada. Você nunca esteve. Muitas das dores que você sentiu eram sinais de que algo maior estava tentando emergir. E agora isso emerge com firmeza, com calma e com verdade. Não como um milagre instantâneo, mas como um caminho que finalmente faz sentido. Um caminho onde seus dons trabalham a seu favor e não contra você. E a lição final que permanece é simples, mas profunda. Quando você honra seus dons, a vida te honra de volta. Quando você se reconhece, o mundo reconhece. Quando você se expande por dentro, a abundância encontra caminho por fora. Nada do que é seu por direito permanece retido quando você decide, de uma vez por todas, viver a partir do seu valor real.